Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Anos atrás, o senhor interrompeu minha oração dizendo: pare de orar por coisas que você poderia fazer para as pessoas e simplesmente não quer. Pare de me pedir que faça coisas que eu ungi você para fazer. As provações nos trazem muitas coisas antes de trazerem as coisas boas que Deus tem para nós, que estão lá. Elas trouxeram para mim ataques, raiva, ciúmes. Cara, eu podia dizer algumas coisas quando eu ficava zangada. Isaías 41:10. Dificuldades de todos os tipos estão na caixa de ferramentas que Deus usa para nos aprimorar e aperfeiçoar. Não tema, não há nada a temer. Isaías 41, verso 10. Não tema, não há nada a temer, pois eu estou com você. Não olhe ao seu redor aterrorizado e nem assustado, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei nas suas dificuldades. Sabe o que isso significa? Se Deus nos fortalece e nos ajuda em nossas dificuldades, nós chegaremos ao ponto em que as coisas que parecem tão difíceis agora não nos perturbarão mais tarde. Quantos de vocês já viram isso em determinadas situações? Sim, eu o ajudarei, sim, eu o sustentarei, o segurarei com a minha mão direita vitoriosa de retidão e justiça. Eu amo o verso 15. Veja, eu o tornarei um instrumento novo, afiado e debulhador com muitos dentes. Nada de chupetas, nada de mamadeiras, nada de frutas amassadinhas em um pratinho. Deus vai lhe dar carne e dentes para mastigá-la. Neste fim de semana nós não estamos servindo sobremesa. Nós estamos comendo carne. Quantos de vocês sabem o que eu quero dizer com isso? Paulo disse aos cristãos em Coríntios, ele disse: eu tenho que continuar alimentando vocês com leite, não posso dar-lhes carne, porque vocês não são fortes o bastante para recebê-la. Mas eu acredito que tem um grupo certo na hora certa aqui, que está pronto para continuar com o que Deus tem para a sua vida. Eu tenho o grupo certo no momento certo. Amém. Você tem o que é preciso e você está pronto. Eu o tornarei um instrumento novo, afiado e debulhador com muitos dentes. Você debulhará os montes, os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Então, realmente, o verso 17, onde Deus está tentando chegar: os pobres, os necessitados buscam água e não a encontram, suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. E o que ele está dizendo, se você ler todo o contexto, ele irá responder através de você. Veja, Deus está tentando nos levar ao ponto em que podemos nos livrar de nossa mente tempo suficiente para que possamos ser o que Timóteo diz, isto é, um vaso adequado ao uso do mestre. Amém? Então, que ele possa trabalhar através de você no seu local de trabalho. Então, ele vai trabalhar através de você em sua escola. Então, ele pode trabalhar através de você em seu bairro e também com a sua família ainda não salva. Então ele pode trabalhar através de você. As pessoas procuram água onde não há nenhuma água. As pessoas querem ajuda, elas precisam de ajuda. Agora, nós somos bons em orar pelas pessoas, às vezes, ó Deus, ajude-os. Deus, por favor, ajude-os. Deus, você proverá tal coisa para tal e tal pessoa. O Senhor interrompeu minha oração anos atrás. Pare de orar por coisas que você poderia facilmente fazer para as outras pessoas e simplesmente não quer. Pare de me pedir que faça coisas para as quais eu ungi você para fazer. Alô? Esta é a verdade, não é? E se cada vez que alguém tivesse um problema nós disséssemos: Deus, mostra-me se há alguma coisa que você quer que eu faça nesta situação aqui. Eu ouvi um fraquinho.
Não tenho certeza se isso foi um aplauso ou não, mas... soou como alguém começando a aplaudir, depois desistindo, parando, sei lá, tipo assim. Agora, deixe-me dizer que as provações não são evidências do desagrado e da ira de Deus. Quando você já está tendo uma provação, a última coisa que você precisa é de condenação, da condenação de ter um grande pecado em sua vida que agora causou esse grande problema. Esse não é o primeiro lugar para onde as nossas mentes vão às vezes. Eu estava ministrando a uma mulher em algum momento no ano passado e ela tinha um filho autista e Deus me deu uma palavra de sabedoria em uma reunião. Eu não conhecia a mulher, mas vi uma criança de 9 anos de idade com cabelos castanhos e soube que sua mãe se sentia culpada como se fosse culpa dela que ele fosse autista. E então eu simplesmente compartilhei isso e 24 horas depois a mulher falou com o Mike e disse: bem, aqui está o meu filho de 9 anos com os cabelos castanhos e é exatamente isso. Eu me sinto culpada desde que ele nasceu, como se eu tivesse feito algo errado e a culpa fosse minha. Veja, o diabo adora nos sobrecarregar com o sentimento de culpa e condenação por coisas, mas Deus ama ajudar-nos. E veja, o que você vai ler em alguns minutos é que, mesmo que a nossa própria estupidez tenha nos colocado em problemas e dificuldades, o que é o caso, muitas vezes, Deus ainda nos ajudará se nós pedirmos a Ele. Agora, quem poderia ficar chateado com um acordo como esse? Então, agora apenas algumas maneiras pelas quais as provações podem ajudá-lo. Porque eu sei que você quer saber como elas podem ajudá-lo, certo? Certo, eu estou animada. Bem, elas nos treinam e nos obrigam a usar nossa fé. E por fim nós nos tornamos estáveis durante as tempestades da vida. Número 2, elas nos tornam humildes. E veja, não há nada que o deixe humilde mais rápido do que ter algo com que você absolutamente não consegue lidar e tem que ir até outra pessoa para pedir ajuda. 2 Coríntios capítulo 12, verso 17, um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo, que estava tendo revelações tão tremendas de Deus, ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas as quais ele nem soube descrevê-las. E, no entanto, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, e para impedir que eu me exaltasse pela grandeza das revelações, foi colocado em mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e me assediar, para me impedir de ser excessivamente exaltado. Agora, houve tanta conversa sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo, e francamente não me importa. O ponto era que ele não gostava, e ele implorou a Deus para se livrar dele, e Deus disse: não, minha graça é suficiente para você, por causa de todas essas coisas maravilhosas que estão acontecendo através de você, e todas essas coisas que eu estou mostrando a você. Nós temos que ter um pouco de humilhação aqui para manter as coisas em equilíbrio. E sabe, em Filipenses, Paulo disse: eu aprendi a ser contente, tendo muito ou passando necessidade. E anos atrás, quando eu estudei isso, eu pensei: o que ele aprendeu? Ele disse: eu aprendi a ser contente. O que foi que ele aprendeu que o manteve tão estável, realmente equilibrado, estando as circunstâncias lá em cima ou cá embaixo? E não é aí que nós queremos estar? Você não quer que uma circunstância péssima venha ruim na sua semana? Você quer? Você não quer que alguém faça algo que você não consegue controlar e ter que desistir de sua alegria porque eles decidiram ter um dia ruim? Não foi para isso que Jesus morreu para nós? Ele quer que nós tenhamos paz e alegria e que sejamos estáveis e que tenhamos isso o tempo todo, não importa o que esteja acontecendo em nossas circunstâncias. Amém? Satanás é o Deus deste mundo e ele pode mexer em nossas circunstâncias. Mas se nós confiarmos em Deus, ele usará cada uma delas para o nosso bem. Elas nos ajudarão a crescer espiritualmente e ficarmos fortes nele, e nós veremos bênçãos adicionais em nossas vidas, de acordo com o que Deus sabe que nós podemos lidar. E então Paulo disse: eu aprendi como estar contente.
satisfeito ao ponto de não ser perturbado. Estar satisfeito não significa que você não quer mudança em sua vida. Há muitas coisas que eu quero ver mudadas, há muitas pessoas que eu quero ver mudadas também. Mas felizmente eu cheguei ao ponto em que não estou perturbada com isso agora, eu não estou perdendo a minha alegria. Sabe por quê? Eu realmente estou consciente de que só Deus pode mudá-las. E eu ficar perturbada com isso não vai fazer com que ele se mova mais rápido. E então, ele disse, eu aprendi a me contentar tendo muito ou passando necessidade. E ele disse isso porque ele confiava em Deus de tal forma que ele sabia que se ele passasse por um período de dificuldades, haveria uma razão para isso, mesmo que ele não entendesse, e ele confiava em Deus para trabalhar para o seu bem. Nós podemos crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem se confiarmos em Deus. Todas as coisas. Nós sejamos capazes de crer nisso enquanto estivermos nisso. Veja, eu quis dizer na semana passada, quando eu estava passando por uma pequena coisa. Foi uma pequena coisa, acredite em mim, não era tão importante, mas foi só uma coisinha. Mas como eu estava passando por isso, eu pensei agora, Deus, eu quero passar por isso da maneira que eu deveria passar por isso. Então, ajude-me agora. Veja, muitas vezes nós podemos passar por coisas muito difíceis e 3, 4 anos depois nós podemos olhar para trás e dizer, oh, sim, sim. Eu vejo como Deus usou isso na minha vida, foi para o meu bem. Alguns de vocês pensam assim agora. Eu vejo como Deus usou isso na minha vida, foi para o meu bem. Mas Deus quer que nós vejamos por esse lado. Veja, os israelitas dançaram e cantaram, mas fizeram isso do outro lado do Mar Vermelho. Eles esperaram até atravessar o Mar Vermelho e então eles fizeram uma festa. Deus queria que eles dançassem do lado de cá, de frente para o mar. Amém? Elas nos lembram de sermos totalmente dependentes de Deus, nos ajuda a desenvolver o caráter e nós damos glória a Deus. Apocalipse 12:11 diz, eles o venceram, referindo-se a Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Bem, você não pode ter um testemunho sem um teste. Testemunho. Só temos que ter a certeza no fim de que não temos apenas os lamentos. E ainda não temos um testemunho, porque na economia de Deus, se você não passar no teste, terá que fazê-lo novamente. Agora, paciência. Paciência, paciência, paciência. Bem, nós tínhamos uma propriedade que precisávamos vender. Bem, eu vou colocar assim, eu queria vendê-la, eu não sei se precisar é a palavra certa, mas eu queria vendê-la e então, em 3 anos e meio, nem sequer tivemos uma proposta. E 3 anos e meio é um longo tempo para mim esperar. Agora, Dave não estava nem aí se vendêssemos em 2 dias ou 10 anos, sabe? Porque ele dizia assim, calma, nós vamos vender no momento certo. Deus vai vendê-la no momento certo. Sabe, se você precisa desenvolver a paciência e está perto de alguém que é realmente paciente, não é tão irritante. Não dá vontade de puxar o cabelo dessa pessoa de vez em quando e dizer, você poderia ter um bom ataque para eu não me sentir assim tão mal? E assim, tudo bem, então eu estou orando sobre essa propriedade. Eu estou fazendo com que as pessoas concordem comigo sobre a venda da propriedade. Eu estou repreendendo o diabo porque não estou tendo ofertas pela minha propriedade. Eu estou confessando que minha propriedade está vendida em nome de Jesus. E em uma manhã eu comecei a falar com o Senhor novamente sobre a propriedade. Ele disse, você pode esquecer essa propriedade? Você pode esquecer essa propriedade e deixar-me cuidar disso para você? Agora não perca a segunda metade do que eu vou dizer. Você pode esquecer isso? Veja, alguns de vocês têm problemas e vocês ficam em cima deles por tanto tempo que Deus não pode nem ter a chance de ajudar você se Ele tentar. Você quase tem que chegar ao ponto em que você simplesmente não se preocupa.
E é como depende de você. Você pode esquecer isso? Agora, Deus é minha testemunha, eu estou dizendo a verdade. Em 2 semanas vendemos. Agora, aquilo voltava à minha mente. Eu simplesmente dizia, não, Deus está cuidando disso. Agora, sabe, não estou dizendo que você não pode orar por coisas por um longo tempo, mas eu vou ser honesta, eu acho que chega um momento em que nós não precisamos orar sobre aquilo mais. Talvez se vier à sua mente, apenas diga obrigada a Deus, você está cuidando disso. Também é um tipo de oração, sabia? Mas não precisamos continuar pedindo a mesma coisa de novo. Agora, quando um homem é completamente paciente, Tiago diz, ele é perfeito e íntegro, sem falta de nada. Esta é uma escritura incrível, e você sabe o que significa, se eu puder colocar para você, da maneira objetiva e direta, eu acho que significa que quando nos tornamos totalmente pacientes, nós confiamos tanto em Deus, no seu tempo, a sua maneira, que nós sabemos que Deus vai cuidar disso, nós sabemos que Deus fará o que nós pedimos, se de fato essa for a sua vontade. E para ser honesta, eu acredito que a Igreja Mundial precisa crescer espiritualmente até o ponto em que nós realmente não queiramos coisa alguma que não seja a vontade de Deus. Porque nós não podemos ser felizes com qualquer coisa que não seja a vontade de Deus. Não importa o quanto eu queira isso, se isso não é certo para mim. Então, em vez de trapacear e descobrir uma maneira de conseguir isso, amém? Sabe, é uma escritura em Salmos, eu acho que é no 106, quando os israelitas se cansaram do maná, eles enjoaram do seu pão milagroso, eles queriam carne, dê-nos carne, dê-nos carne. E assim, a Bíblia diz que Deus não conseguiu conter esse desejo insistente, eles simplesmente insistiram, e então ele diz, tudo bem, vocês querem carne? Eu vou lhes dar carne. E ele lhes deu carne, e eles tiveram carne para comer até sair pelo nariz. E depois diz, mas ele enviou magreza para as suas almas. Então veja, eu posso fazer o suficiente para conseguir o que eu quero. Deus às vezes pode nos dar o que exigimos para nos mostrar que não é realmente aquilo que nós queremos. Amém? Ou você acha que é isso que você quer? Ok, toma. Mas se nós tivermos magreza em nossas almas, se não estivermos felizes por dentro, se nós não estivermos contentes por dentro, alguns de vocês acham que seriam felizes se tivessem mais dinheiro, e eu não sou contra o fato de ter mais dinheiro, quero dizer, o dinheiro traz conforto, mas o mundo está cheio de pessoas que têm milhões e milhões e ainda assim são tão infelizes. Então nós temos que ver as coisas como elas são. Agora, Tiago 1, 6-8, nós já passamos por 5 versos aqui. E eu estou vendo que não vou terminar. Mas desde que peguemos as coisas boas, isso é o que é importante, certo? Tiago 1, 6-8, peça, porém, com fé. Bem, sim, ele começa, ele diz, se algum homem, precisa de qualquer coisa, peça a Deus, que dá a todos os homens liberalmente, sem rejeitá-lo ou criticá-lo, de modo que remete ao que eu falei, mesmo que você tenha problemas, Deus o ajudará. E ele faz isso sem culpar você. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, o qual dá a cada um, liberalmente, de boa vontade, sem censuras ou críticas, lhe será dada por ele. Veja, se alguém não fez o bem para comigo, se eu os ajudar, eu vou deixar que eles saibam. Bem, eu vou ajudá-lo, mas nós não vamos esquecer. Mas Deus não é desse jeito. Ele apenas nos ajuda, e em seguida, no verso 6, está dizendo, peça, porém, com fé, sem duvidar, sem hesitação, sem vacilar, pois aquele que
hesita e duvida, é semelhante a onda do mar que é levada daqui para ali, agitada pelo vento. Verdadeiramente não pensa esse homem que receberá coisa alguma do que pedir ao Senhor. Pois este é um homem de mente dividida, hesitante, duvidoso, irresoluto, é instável, pouco confiável e incerto em tudo que pensa, sente e decide. Agora, aqui está em poucas palavras o que eu quero dizer a você sobre isso. Se nós vamos crer em Deus, vamos tomar a decisão de crer em Deus. E não vamos decidir pela manhã que vamos crer em Deus e depois ao meio-dia nós estamos duvidando novamente. Agora cremos em Deus de novo e então estamos cheios de dúvida. Agora, eu acredito que somos livres do medo e da dúvida, mas eu quero dizer algo que eu aprendi recentemente, é talvez uma maneira de ser útil. Só porque Jesus morreu para nos libertar de alguma coisa, não significa que isto desaparece. Nós somos livres do medo, mas cada um de nós aqui experimentará o medo em momentos diferentes em nossas vidas. Mas só porque você sente alguma coisa ou porque está sendo tentado, não significa que você tem que se entregar a isso. Veja, nós podemos ter uma fé suficiente e forte para controlar-nos. O que precisamos aprender a fazer é duvidar de nossas dúvidas. E então, se eu determino minha mente a confiar em Deus, e então a dúvida vem e tenta entrar, eu, na verdade, eu preciso fazer o que Jesus fez. A Bíblia diz que ele ignorou essas coisas. Ele as ouviu, mas ele as ignorou. Você pode ouvir o diabo e não prestar atenção nele. Você pode ouvi-lo e ainda assim decidir: eu não acredito nisso. Deus é fiel. Deus fará isso? Sim, quando ele vai fazer? Eu não sei quando vai fazer, como vai fazer. Ele fará. Aprenda a responder ao diabo de volta. O diabo? Sim, o diabo. Nós temos um inimigo. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que possamos ter uma boa vida. Nós precisamos resistir ao inimigo. Agora escute, se nós pedirmos por qualquer coisa, em nome de Jesus, que esteja de acordo com a vontade de Deus, para nós vamos receber. Vou dizer novamente, se nós pedimos por qualquer coisa que esteja de acordo com a vontade de Deus, para nós isso significa que será no momento certo da minha vida. Isto é a coisa certa para mim. Eu sou espiritualmente maduro para lidar com isso. Se eu pedir por qualquer coisa, em nome de Jesus, porque quando você pede em nome de Jesus, você não está apresentando a Deus quem você é, você está apresentando a Ele tudo que Jesus é. Então, quando pedimos em nome de Jesus, se for a vontade de Deus, Deus deve, de acordo com a sua palavra, fazê-lo, porque ele não é homem para que minta, mas nós não temos nenhuma ideia de quando ele fará isso. Portanto, se nós quisermos aproveitar a jornada, nós precisamos aprender a ter paciência. Na verdade, não precisamos ficar chateados com a espera, porque nós podemos dizer: isto vai acontecer do jeito certo, no momento certo. Vamos lá, do jeito certo, no momento certo. Não diga a outras pessoas: bem, seja paciente, o seu tempo está na mão do Senhor. Siga o seu próprio conselho. Não apenas dê conselhos a outras pessoas, siga o seu próprio conselho. O que você diria a outra pessoa se tivesse o seu problema? Que tipo de atitude você diria a eles para terem ao passar pelo que você está passando agora no momento? Veja, o que precisamos é seguir o nosso próprio conselho, estará tudo bem. Marcos capítulo 5, versículo 35. Esta é uma das minhas escrituras favoritas, especialmente ensinar essas linhas. Eu escrevi ao lado dessa escritura, eu amo isso. Enquanto ele ainda falava, chegaram ali algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: a sua filha morreu. Agora Jesus estava a caminho de curar a filha desse homem. E veio alguém e interrompeu a ele, e ele parou e demorou-se para lidar com o problema dele. E nesse íntere veio a notícia: você está atrasado, sua filha morreu. Bem, agora você pode imaginar como o pai se sentiu e o que ele poderia dizer: bem, você estava no caminho para me ajudar, se não tivesse perdido tempo, agora minha filha morreu, você sabe como somos. Não precisa incomodar o mestre mais.
mas ignorando-os e não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não fique alarmado, nem tenha medo, tão somente creia. Uau! Bem, eu disse hoje, mas vale a pena repetir. As nossas provações não são necessariamente evidências do desagrado ou da ira de Deus, mas elas desenvolvem-nos e nos treinam para usar a nossa fé. Então considere motivo de alegria quando você passar por várias